Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Bom, e hoje eu tô aqui literalmente do meio da Amazônia, para não deixar vocês sem vídeo, fazendo esse conteúdo aqui. Muito interessante, né? Talvez vocês ouçam algum barulho de jacaré, passarinho, que aqui acontece de tudo quanto é coisa. Consegui, num caixãozinho de madeira aqui, ficar com esse cenário. E a gente tem um programa muito bom hoje, né? Um programa sensacional aí, porque aconteceu bastante coisa na semana. O Ibovespa subiu 0,34%, fechando a 182.949,78 pontos, né? Foi bem interessante. E o ETF, a UVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, né? O índice AUVP fundamentalista, ele subiu aí 0,03%, fechando a R$ 129,56. Cara, foi aí as poucas coisas que subiram aí, porque daqui pra frente a gente já tem um cenário muito mais complicado. Daí o que a gente tem agora? IFIX, né? Fechando com 0,36% de queda, o índice de fundos imobiliários. S&P 500 também com uma queda bem relevante, de 0,24%. A gente tem também Nasdaq, né, fechando com 23.031, 1,92%, S&P 500, 0,24% de queda, né, então os índices americanos derretendo aí, dólar 0,83% de queda, semana muito atípica, né, de muita queda em tudo quanto é lugar, o Bitcoin caindo 11% no fechamento de sexta-feira à noite, estava em $69.920, né, mas chegou até a preços menores, chegou até $60 mil, que é um preço que a gente não via há muitos anos, né, e o Ether, moeda da rede Ethereum, ele caiu aí também 12,92%, é eterna cadelinha do Bitcoin, né? Quando o Bitcoin cai, ele acaba caindo também, fechando aí a $2.041 aí. Para aquelas pessoas que falavam que o Bitcoin só sobe para sempre, se deram mal, eu falei sobre isso, alertei 6 meses antes que poderia acontecer, tá aqui, né? Cuidado com o coice do Bitcoin em 2026, não porque eu sou profeta, mas porque o Bitcoin, ele tem um comportamento cíclico que é dessa maneira mesmo. Ele despencou para baixo dos $60 mil, renovando o menor nível desde outubro de 2024. O tombo veio acompanhado de um medo dos investidores, refletindo a queda das bolsas do mundo todo, com o Bitcoin sofrendo como qualquer outro ativo de risco. Então, apesar de eu gostar muito mesmo de Bitcoin, cai por terra aquela ideia que ele é um ativo completamente descorrelacionado, que ele vai proteger contra qualquer evento catastrófico, porque hoje em dia ele já é negociado entre ETFs, ele já tem ali uma ampla negociação de investidores que são muito leigos e que não compreendem para que ele serve. Então, eles vendem, caiu, eles vendem, começou a cair o mercado, eles vendem como qualquer outro ativo, como eles venderiam qualquer coisa aqui, né? Então, esse cenário de baixa liquidez da economia afetou quase tudo. Não dá para dizer que afetou a nossa bolsa de valores. O Ibovespa ignorou esse mal-estar aí e renovou as máximas históricas, fechando a semana na casa de 183 mil pontos. O movimento foi puxado principalmente pelas ações da Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, que dispararam quase 5% com o bom momento que as commodities estão vivendo na economia. Naquele momento que tudo fica inseguro, né, a gente tende a buscar a segurança daquilo que a gente sabe medir preço. E todo mundo sabe medir preço de commodity, né? E esse recorde aí também tem muito do forte fluxo de capital estrangeiro. Os gringos estão colocando muito dinheiro na nossa bolsa. Só em 2026 teve uma entrada líquida aí absurda de 26 bilhões de reais, que já é maior que os 25 bilhões aportados em todo o ano de 2025. E enquanto o gringo traz dinheiro para o Brasil, a ata da reunião do Copom da semana passada deixou claro que se o cenário ficar como esperado, eles pretendem começar o corte de juros agora em março, mas não cravaram a magnitude desse corte ainda. Seria algo em torno de 0,5 ponto percentual, a gente pode dizer assim. E esse corte realmente precisa vir, porque a economia brasileira continua sentindo muito. A produção industrial brasileira, que é o que interessa, né? Geração de bons empregos, etc., caiu 1,2% em dezembro, e mesmo com a alta de 0,4% na comparação ano contra ano, o resultado vem abaixo ainda das projeções. E com a taxa de juros em 15% ao ano, o setor avalia que a recuperação real vai vir lá para 2027, né? Não deve vir por agora. Quem também vai sentir aí são os foliões, né? O carnaval está cada vez mais salgado. Os preços de produtos relacionados ao feriado subiram 80% em 10 anos, bem acima da inflação do período. A cervejinha, por exemplo, ficou 58% mais cara. Do lado positivo, o agronegócio continua carregando aí o Brasil nas costas, né? E a nossa balança comercial registrou um superávit de 4,3 bilhões de reais em janeiro, com alta de quase 86% em relação ao mesmo período do ano passado aí. Então o que a gente tem aqui? Olhando só para os Estados Unidos, as nossas exportações caíram 25% agora em janeiro, resultando em um déficit de 670 milhões de dólares. Essa foi a sexta queda consecutiva depois do tarifaço do Trump. E no meio desse tiroteio todo comercial, a gente teve mais um diretor tomando posse no Banco Central, indicado pelo Andrade aí, que está de saída do Ministério da Fazenda. E o nosso queridíssimo presidente da República, ele voltou a atacar o mercado financeiro, dessa vez dizendo que, abre aspas aí, essa gente não pensa no Brasil, só pensa no lucro. Se de fato, né, esse fosse o grande problema, que o mercado financeiro só pensa em lucro e não pensa no Brasil, o Brasil seria uma maravilha, né? Porque a gente teria um presidente da República, um Congresso, um Senado, todo mundo que pensa no Brasil, e só o mercado financeiro estaria pensando só em dinheiro, que é o trabalho do mercado financeiro mesmo.
Mas, infelizmente, não é só o mercado financeiro que só pensa no lucro, né, Lula? Vamos ser bem sinceros, não é o mercado que está incomodando o Lula. O que acontece é que a desaprovação dele subiu de novo para 51,4%. Então o Flávio Bolsonaro já aparece agora tecnicamente empatado com o Lula em um segundo turno. Isso aqui muda tudo, né? E ele que tá falando em renovação e diz que o Lula é retrógrado e ultrapassado, que tá parecendo Opala velho. Nossa, renovação. O Flávio Bolsonaro tá falando de renovação. E aí, ao mesmo tempo que o Tarcísio de Freitas está cada vez mais próximo da candidatura do Flávio, o Lula tá recebendo apoio de mais um amigo dele aí, meio complicado, né? A gente pode chamar de ditador? Avalie, pesquise no Google. Dessa vez em Belarus, que prometeu colaborar para que as eleições brasileiras aconteçam num ambiente pacífico. E sobre o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, né? O Ministério Público Militar pediu que ele e outros militares condenados pela trama golpista sejam expulsos das Forças Armadas. Cara, isso aqui é bem incomum, tá? É a primeira vez que o STM vai analisar um caso de crime contra a democracia e se ele for expulso, ele pode acabar indo parar num presídio comum aí da Papuda. Nessa semana, a defesa do Bolsonaro alegou aí uma piora, né, na saúde dele, mas o laudo dos médicos da Polícia Federal mostrou que ele tem condições de continuar na papudinha. Lá no STF, o ministro Edson Fachin disse que a Carmen Lúcia vai ser a relatora do novo Código de Conduta dos Juízes aí. Isso acontece bem no meio das investigações sobre o Banco Master, que levantam possíveis conflitos de interesse e algumas relações até talvez familiares aí, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do relator, o Dias Toffoli. E lá na Câmara dos Deputados, o clima é de festa, bem indo na contramão disso, espero que isso surta efeito, né, essas novas medidas para criar um código de conduta, quem sabe alguma coisa nesse sentido, mas lá o clima dos deputados é sempre de festa, é outra coisa, com a aprovação de alguns projetos aí que reformulam as carreiras do Legislativo e podem subir os salários em até 100%, com impacto fiscal de R$1 bilhão nas contas públicas aí, e outro projeto que cria mais cargos nos ministérios com um custo de R$5 bilhões somente agora em 2026. E por falar em prioridade, né, enquanto todo mundo está sem dinheiro, eles falam que precisa criar um imposto novo por semana, a gente tem aqui os nossos queridíssimos parlamentares e do governo que querem votar logo a regulamentação aí do trabalho por aplicativo, como Uber e iFood, e o tão esperado fim da escala 6x1. Eu apoio, tá, até o fim da escala 6x1. Eu acho que tem meios mais inteligentes de fazer, dá para criar uma contrapartida, dá para criar várias coisas aí, porque as empresas já estão num momento muito complicado, mas eu fiz um vídeo aqui sobre esse tema, né, mostrando que existe sim como o Brasil ter uma escala de 5x2, só que precisa existir sim um tipo de compensação, porque hoje, né, a gente tá no recorde das empresas quebrando, isso aqui pode acabar piorando ainda mais a nossa economia, né. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai priorizar esse projeto junto com a regulamentação do acordo da União Europeia com o Mercosul, que deve ser votado depois do Carnaval. E sobre esses escândalos recentes aí, foi protocolado o pedido para a CPI mista do Banco Master. Mas, curiosamente, a base do Lula optou por não aderir, né? Qual que é o problema? Ninguém sabe. Já a CPMI do INSS quer ouvir o Daniel Vorcaro como testemunha. Pode acontecer no dia 26 de fevereiro. Enquanto isso, o ex-presidente do Rio Previdência foi preso nessa semana depois de um fundo aplicar quase R$1 bilhão em letras financeiras do Master. E no Amapá, a Polícia Federal também investiga os investimentos de R$400 milhões feito pela Amprev, né? Que é um fundo de previdência complementar de servidores estaduais. Isso aqui que é o foda. Agora, um monte de gente honesta trabalhou a vida inteira para chegar nesse momento de vida e descobrir que não tem ali a aposentadoria que merecia, porque simplesmente enfiaram o dinheiro no de algum banqueiro irresponsável. Agora, saindo um pouco do Brasil, lá nos Estados Unidos as coisas não estão muito boas também. Eles estavam tentando enfrentar o segundo shutdown do governo Trump, né? Isso é quando o governo não consegue pagar as próprias contas, motivado por questões políticas aí, envolvendo a atuação considerada truculenta dos agentes de imigração, os agentes da ICE. De fato, quando você pesquisa os vídeos, são horrorosos, né? Tem muita gente assim, carro tomando tiro, coisas absurdas, até com cidadãos americanos mesmo, né? Mas a Câmara acabou aprovando o orçamento e encerrando a paralisação da máquina pública. Mas isso já tinha atrasado a divulgação do tal payroll, né, que é um dado muito importante para as bolsas, ele mostra ali como é que está o mercado de trabalho nos Estados Unidos, e antes tinha saído outros indicadores, mostrando que o setor privado criou só 22 mil vagas em janeiro, bem menos do que as 48 mil que eram esperadas. Lembrando, o mercado americano é diferente do mercado brasileiro, se cria vagas muito rápido e se destrói vagas muito rápido, porque não tem tanto direito trabalhista, carteira assinada e tal. E os pedidos de auxílio e desemprego subiram para 231 mil, né, o que pode influenciar na decisão de cortar juros já agora, na próxima reunião do Federal Reserve. Olhando para as empresas da Bolsa, as ações da Amazon chegaram a cair mais de 10% depois da empresa divulgar um resultado morno, mesmo depois de um mundo velho de demissão, né? E o que ficou ainda pior com o guidance das empresas de tecnologia sendo revisado para baixo e os investimentos em inteligência artificial, que já estão na casa dos 4 trilhões de dólares aí a serem divulgados, né? Já o Walmart surpreendeu o mercado e as ações subiram forte, fazendo a empresa entrar no seleto grupo das companhias com mais de 1 trilhão em valor de mercado. Tá muito acumulado, né? E outro destaque foi o Elon Musk, anunciando a fusão da SpaceX com a XAI, criando uma mega empresa
avaliada em 1,25 trilhão de dólares, que deve fazer IPO ainda nesse ano e deve valer mais ainda depois do IPO, né? Vamos ver o que eles querem fazer com tanto dinheiro. Elon Musk agora já tem 800 bilhões de fortuna, deve se tornar o primeiro trilionário do mundo, e lembrando, né, o segundo colocado, que seria, acho que o Larry Page, ele tá mais próximo de você do que Elon Musk, é muito distante o quanto o Elon Musk ficou rico. E no cenário geopolítico aqui, o Trump continua agressivando agora contra Cuba, né, uma ilha pequenininha ali. Ele disse que o México vai deixar de mandar petróleo para a ilha, e é bom lembrar que o México é o maior fornecedor de petróleo dos cubanos, né, e agora são obrigados a negociar com os Estados Unidos, principalmente depois da captura do Nicolás Maduro, que era muito próximo do sucessor do Raul Castro aí, o presidente Miguel Díaz-Canel, né. O regime deve acabar caindo muito em breve, gente, tá difícil já manter, né, desde que começou a internet e tal, a coisa tá muito difícil lá por Cuba, já não tem mais condições daquilo parar em pé, então deve abrir mercado, deve se transformar em um lugar mais aberto. Enquanto essas negociações acontecem, o Trump tá dizendo que tá tendo boas relações com o novo governo da Venezuela e que também tá negociando com o Irã, depois do clima ficar mais tenso aí nessas últimas semanas. Ele também fechou um acordo com a Índia para reduzir as tarifas, garantindo a venda de 500 bilhões de dólares em bens americanos. E lá no leste europeu, né, a Rússia acabou bombardeando a Ucrânia um dia antes deles tentarem um novo acordo de paz, que envolveu a troca de prisioneiros e a promessa de fazer uma nova rodada de negociação para tentar acabar com a guerra. Nessa semana, a gente teve o fim do tratado nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, o que escancara aí uma corrida armamentista, mesmo com os russos falando que vão continuar adotando uma postura responsável com relação à estabilidade nuclear. A China, inclusive, também pediu que os Estados Unidos deem uma resposta responsável para a Rússia e que os dois países busquem diálogo para evitar um problema nuclear no futuro, até porque se tiver, acaba o mundo, né? E com isso tudo acontecendo, o mercado ficou mais apreensivo e o ouro, que é a principal reserva de valor do planeta, acabou se recuperando na semana passada, voltando a bater os $5.000 a onça Troy. Lembrando que nesse cenário, né, quando a gente está falando que o ouro está subindo, num cenário de promessa de guerra e de caos no mundo inteiro, não é um bom sinal, né? São os mercados simplesmente tomando mais cuidado, aderindo a algo mais seguro. Se você quiser saber, inclusive, o que isso significa, no módulo 5, que é o módulo da UVP focado em reserva de valor, a gente menciona muito sobre como fazer o investimento em ouro e por quê, principalmente para quem tem patrimônios maiores. Inclusive tem turma nova começando da UVP esse mês. Você pode entrar aqui, ó, auvp.com.br. Esse é um excelente momento para começar. É claro que esse mês muito mais gente está preocupado com carnaval, com outras coisas. Então essas turmas são historicamente mais interessantes para você participar, porque você acaba tendo um contato mais legal com os alunos, tem uma galera mais dedicada ali na nossa comunidade. Lembrando também que a UVP está com um sistema novo muito legal, que você pluga todos os seus bancos num lugar só, consegue observar todos os seus gastos. Então assim, só de fazer isso, várias pessoas tiveram um benefício de a mensalidade sair gratuito. Como assim, né? Porque se eu estava tendo um custo ali, às vezes, de 400, 500 reais com alguma coisa que eu não percebia, só de perceber isso, você acaba tendo ali essa mensalidade muito barata para você, né? Quando você vai colocar isso em perspectiva anual, por exemplo, poxa, você ganhou dinheiro. Então, esse sistema está muito forte. Não sei por quanto tempo a gente vai conseguir manter, porque não é todo o tempo que a gente consegue manter o Open Finance do jeito que tá, toda hora tá tendo mudança nas regras e em algum momento pode não ser possível, então aproveita enquanto é tempo. E aqui do lado das rapidinhas, né, notícias não tão relevantes, mas suficientes para ganhar um destaque aqui, o Itaú divulgou mais um resultado trimestral sólido aí, com lucro de 12,3 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025 e um ROI de 24,4%. Já as ações de Santander e do Bradesco caíram muito na bolsa, mesmo depois dos bancos apresentarem bons resultados no trimestre. Um lucro de 4 bilhões para o Santander e 6,5 bilhões para o Bradesco, com alta de quase 20% na base anual. É lógico, o Bradesco não tem conseguido crescer e os concorrentes estão dando chinelada na bundinha dele, né? 4,23% de queda a R$ 20,61. Banco Santander também caiu 7,47% a R$ 33,95. Itaú arrasou com todo mundo e subiu 2,07% a R$ 46,75. É muito incomum um banco subir e os outros caírem, né? Porque nesse caso realmente a diferença foi gritante. Considerado um dos processos mais longos e conturbados do Legislativo Estadual, a privatização da Copasa finalmente está perto de acontecer. Nessa semana, o Sindicato dos Trabalhadores que atuam na distribuição de água e esgoto de Minas Gerais entraram na justiça contra a privatização, mas o governador Romeu Zema disse que esse processo deve ser finalizado aí ainda no primeiro trimestre desse ano, né? Para quem viu o que aconteceu com a Sabesp quando isso aconteceu, lembra que subiu pra caramba. E as ações acabaram subindo aí depois dessa recomendação agora do JP Morgan de compra, né? Então, Companhia de Saneamento de Minas Gerais com 1,41% de alta, R$ 53,85. Bem interessante, né? E o empresário Sidney Oliveira, da Ultra Pharma, foi denunciado por corrupção ativa num suposto esquema de liberação e inflacionamento de créditos tributários, né, relacionados ao ICMS. Além dele, 2 ex-auditores fiscais de São Paulo também são investigados pelo Ministério Público, que acredita que o esquema movimentou 300 milhões de reais. Antes da gente fazer aqui a piada que a gente faz toda semana, das notícias realmente relevantes e tal, que a gente coloca no final do programa, eu fiquei sabendo hoje que o Maderit, né, que é aquele cara que fala sexta-feira, meio-dia, ele infelizmente faleceu. Fiquei meio impactado assim, porque eu achava ele um bonachão interessante, né, ele fazia piada, animava todo
todo mundo aí. É muito triste alguém tão jovem, né? 50 anos de idade, hoje em dia é considerado jovem, falecer dessa maneira abrupta. Então, meus pêsames para a família dele. E é um lembrete pra gente de que os dias passam rápido, né? Aproveita a vida. Sexta-feira, meio-dia. O domingo, meio-dia, sei lá que hora que você está vendo. Lembra que o tempo passa. E o futebol brasileiro liderou o mercado internacional de transferências de jogadores na janela de janeiro a janeiro de 2026. Né? Os times brasileiros desembolsaram quase 950 milhões de reais. Lembrando que só o Paquetá custou aí pro Flamengo incríveis 260 milhões de reais. Não que eu entenda de futebol, mas essa foi a maior transação da história do futebol brasileiro. E na reestreia ele perdeu um gol na cara da decisão da Supercopa contra o Corinthians. Cruzamento, o toque de cabeça, Paquetá! Perdeu! Se joga na... Quem escreve o roteiro do Giro da Bolsa, o único programa roteirizado do nosso canal, porque eu gosto de reagir às notícias com vocês, os comentários sou eu que faço, mas quem escreve o roteiro é o Ricardo Cassiano Delas, que é um corintiano. Imagino que a notícia tem alguma relação com isso. Bom, um beijo pra ele, que pelo menos é um homem bom no que ele faz.